De volta com o último bloco do Política Cruzada de hoje. O bate-papo está tão bom que está passando muito rápido, né, secretário? Tanta questão. Agora, já que a gente tocou nessa questão da requalificação do centro, e o senhor falou sobre os corredores, corredor principalmente do oeste, que vai levar lá para o Luiz Jorge, aquela parte da cidade, eu quero tocar no assunto do corredor leste, né? Já foi feita a licitação, já se escolheu a empresa, já se assinou o contrato. Como é que está isso? Quando é que as pessoas que moram naquelas mediações ali vão perceber as obras em andamento? Ou pelo menos começando? Essa é uma notícia importante que a gente traz aqui, que nos próximos 15 dias a população já vai ver mobilização no sentido de se viabilizar o início de operação do Corredor Leste, que vai ser impactante no que diz respeito ao transporte público, vai impactar de maneira muito positiva a população do Dom Almir, do Alvorada, do Morumbi, do Conjunto Segismundo Pereira e do Santa Mônica, beneficiando mais de 50 mil pessoas, trazendo a lógica da priorização do transporte público. Houve um debate intenso no início a respeito, tem estacionamento, não tem estacionamento. Teve até aqui também, estive aqui e dizíamos que não haveria o estacionamento, mas fizemos uma conjunção de esforços no sentido de que o transporte público não prejudicasse ninguém, que os 50 mil usuários do transporte público não gerassem transtorno para os 108 comerciantes, que os 108 comerciantes também. Então nós chegamos a um bom termo, de tal maneira que nós vamos manter as estações centralizadas, nós vamos ter a faixa prioritária, mas não exclusiva, nós vamos fazer um controle de velocidade nos espaços de embarque e desembarque. Então o Corredor Leste ele vem para agregar. Ele vai ser bom para o morador de Santa Mônica, que vai ter o seu espaço requalificado, sua principal avenida com uma nova pavimentação, com piso rígido na área de embarque e desembarque, com nova sinalização, com a formação de 7 grandes binários de transposição, que nós vamos conseguir diluir quem quer trânsito de passagem do trânsito do Santa Mônica em si, porque o Santa Mônica virou um grande bairro de passagem, ligar ao Tibério, Moarama, a própria região aqui. Morei lá muito tempo, quem mora no Finote, ou quem mora no São Jorge, ou quem mora no Lagoinho Vigilado, passa ali por dentro. Então nós vamos conseguir melhorar a vida para o morador do Santa Mônica. Vai melhorar para o comerciante também, porque ele vai ter uma avenida requalificada, com novo paisagismo, com o ônibus passando na faixa central, que interfere muito menos do ponto de vista principalmente acústico, e principalmente para a população do Dom Almir e do Morumbi e do Alvorada, todos aqueles que se utilizam o 132 ou aqueles que utilizam o Morumbi Terminal Central, que vão ganhar em média 10 minutos de tempo de vida por dia. Então, quando a gente fala de corredor de ônibus, nós estamos falando de qualidade de vida. Mais recentemente, nós gravamos uma matéria no interior do T-131, que em breve vai passar por grandes transformações. E tão sofrida quanto aquela linha, nós temos também linhas estabelecidas ali. Então, nós vamos melhorar muito a vida dessas pessoas, dando tempo de vida. Então, o projeto ele chegou ao bom termo. Acho que ganhou o comerciante, ganhou o morador de Morumbi e ganhou o usuário de transporte público. E é esse tipo de convergência que a gente precisa construir. Me lembro que, numa conversa que nós tivemos, estava em estudo a possibilidade de se criar um tempo para o passageiro que quisesse utilizar o comércio ali da Segismundo, ele pudesse descer da estação, ir até o comércio, fazer a compra dele e voltar sem a necessidade de pagar uma nova passagem. O senhor está levando isso adiante? Faz parte do projeto? Tendo em vista essa nova pactuação que nós tivemos com a colocação do estacionamento, nesse primeiro momento nós não vamos avançar nessa questão. Mas, Rick, a questão da integração temporal, desculpa a redundância, mas é questão de tempo. Nós vamos avançar para isso sim. Hoje no Terminal Central nós temos essa questão dos 15 minutos, que é precário, no papelzinho, acaba não atendendo da maneira como deveria atender, mas em breve pode ter certeza que essa é uma realidade que vai estar inserida no nosso transporte público. Diversas cidades é assim, e Uberlândia, como vanguarda na questão da mobilidade do transporte público, não ficará de fora desse tema. Então, próximos 15 dias começam essas obras. O senhor falou do Corredor Oeste. Em quanto tempo essa licitação sai? Nós pretendemos nos próximos 3 meses disponibilizar essa abertura do edital de licitação. Os projetos executivos eu diria que já estão na casa de 90%, 95% pronto. Semana retrasada mesmo recebi a maquete eletrônica do Terminal Dona Zumira, que vai ficar ali no
no entroncamento da Zé Fonseca e Silva com a Aspirante Mega. Vai ser muito importante para essa região da cidade. É o corredor mais extenso, eu não me recordo aqui a quilometragem, Rick, mas começa lá na Rio Mississippi com a Zé Fonseca e Silva e termina lá no Terminal Central. Então vai impactar a vida da cidade de maneira muito significativa. Nós fizemos uma primeira alteração de tal forma que nós prejudicássemos o mínimo possível o comércio do bairro Martins. Então vai ser um modelo muito interessante em que vai ganhar toda a cidade. E o principal, que Uberlândia vai ter a maior rede de BRT proporcional do Brasil. É evidente que em quilômetros, sempre as capitais São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte estarão na frente. Mas na proporção, Uberlândia terá a maior rede de BRT do Brasil. Orgulho para toda a nossa cidade. Secretário, a grande questão. O governo federal cortou algo em torno aí de 70 bilhões de reais, talvez um pouco mais, quer dizer, tá variando. Pode ser que se confirme para um pouco mais, mas até agora o momento é um pouquinho menos aí de 70 bilhões do orçamento. Isso pode comprometer esses financiamentos que estão em andamento aqui para Uberlândia, por exemplo, para o Corredor Leste, para o Corredor Oeste, ou esse dinheiro já está em caixa e não tem comprometimento desses cortes? Prestígio é para quem tem. E pode-se dizer tudo do nosso prefeito Gilmar Machado, menos que ele não seja interessado nas causas de Uberlândia. Então ele tem um grande prestígio junto ao governo federal e conseguiu viabilizar esses recursos que estavam no papel há muito tempo e ninguém conseguia desengavetar. Então, através dessa ação proativa do prefeito Gilmar Machado, os recursos, os 132 milhões de reais do corredor, encontra-se carimbado, à disposição. Uberlândia não perderá esse recurso, assim como o recurso para ampliar ainda mais a capacidade de produção do DEMAI também. Então, o prefeito Gilmar, com toda a sua experiência de Brasília, conseguiu viabilizar isso. E Brasília fez esse corte, mas não está parada. Eu mesmo estive essa semana em Brasília, juntamente com o deputado Tenente Lúcio, em reunião com o ministro da cidade, Gilberto Kassab, em que foi anunciada a liberação de 12 milhões de reais para pavimentação aqui na cidade de Uberlândia. Então tem também aquela história que deputado não traz recurso para a cidade, que deputado não traz investimento, que balela. Deputado, sim, legisla, fiscaliza, mas o deputado também tem um grande poder de atração. E prova disso é que essa semana Uberlândia, mais uma vez, conseguiu carimbar novos recursos, são 12 milhões de pavimentação para a região dos Morada dos Pássaros, Jardim Ipanema, para que Uberlândia possa ter uma cidade 100% pavimentada. Para a gente poder fechar, duas questões rapidinhas. Nas outras oportunidades que o senhor esteve aqui, eu citei um exemplo, em visita a Fortaleza, no Ceará, eu citei um exemplo de um ônibus que é, no domingo, o ônibus que tem as linhas de lazer e de cultura. Ônibus que a população pode pegar, por exemplo, se a gente trouxesse para o âmbito de Uberlândia, a população do Luizote poderia pegar um ônibus que levasse para o Parque do Sabiá, por exemplo, para poder utilizar, ou então para o Teatro Municipal. E lá eles pagam R$1 a viagem. O senhor disse que estaria em estudo, teria possibilidade. Avançou alguma coisa, secretário? Rick, continua em estudo seu projeto, chama Domingueira. Inclusive, o vereador William Alvorada apresentou na Câmara Municipal este projeto. Nós continuamos avançando porque nós temos que avançar para alguma forma de subsídio no diferencial. Não tem jeito, tem que ter subsídio para tocar esse negócio. Ainda faz parte, sim, da nossa pauta. Nós temos criado linhas também no sentido, não havia linha para o Teatro Municipal, nós fizemos a criação dessa linha para o Teatro Municipal, mas nesse momento esse tipo de investimento encontra-se, por assim dizer, congelado. Nós estamos focados na questão da infraestrutura, mas eu tenho certeza que com a sensibilidade do nosso prefeito Gilmar Machado, em breve nós teremos condição de disponibilizar esse serviço para a população. Já que a gente está falando de modal e de prestação de serviços, mototáxi, a licitação foi aberta, foi pelo menos colocada na praça e há poucos dias, se não falasse, se eu pudesse ser mais preciso, se for essa data, quase que na véspera, ela foi suspensa. Por que ela foi suspensa, secretário? E tem prazo para voltar? Rick, a prefeitura fez a parte, nós fizemos a nossa parte. Nós trabalhamos a lei, aprovamos a lei na Câmara, abrimos a licitação. Entretanto, não houve uma procura condizente com a lei da oferta e da demanda para esse modal na cidade de Uberlândia. Imagina que menos de 100 mototaxistas procuraram para se regularizar. E nós seríamos irresponsáveis se nós estabelecêssemos um sistema de transporte por mototáxi com apenas
sem mototaxistas, sendo que hoje nós temos mais de 1.200. Então, nós retomamos as negociações, as conversações para oferecer esse modal de transporte de maneira segura, confiável, para que em breve a gente abra essa nova licitação e tenha uma procura maior, porque senão o sistema ele não fica bem atendido. Imagina somente 80 mototaxistas cadastrados na cidade de Uberlândia. O que fazer com as outras 1.010 famílias? O secretário, eu até diria que seria um pouco mais do que isso, porque a gente chegou a debater, fazer reportagens, eles falavam em torno de 6 mil fazendo o serviço em Uberlândia, né? E que o número de vagas talvez fosse perto de 2 mil, talvez um pouco mais. Porque nós estabelecemos assim, não atenderia na totalidade, mas com 1.200 nós conseguiríamos fazer um atendimento razoável à cidade de Uberlândia, então, pela localização dos pontos, etc. Então nós vamos abrir uma nova licitação. Em abrindo, tendo 1.200 cadastrados, o serviço está efetivado. Mas eles estão boicotando justamente porque eles não concordam com o quantitativo. Eles querem que a totalidade da categoria seja abraçada. Se eles falam em 6 mil, que os 6 mil sejam contemplados. É possível contemplar isso? Não é possível porque nesse universo existem pessoas que não possuem habilitação, que não possuem a capacitação adequada para isso, e o poder público ele deve ser responsável. Uma vez que esse transporte vai virar um modal público, a gente tem que ter responsabilidade com o sistema. Então, nesse universo de 6 mil, nem todos estão aptos a esta modalidade. Mas, secretário, tem previsão para tomar essa para a reabertura desse edital? Sim, tem previsão, está na nossa pauta de prioridade. Nós pretendemos que nos próximos meses, eu não teria condição de te afiançar uma data, mas nos próximos meses esse tema volta à discussão. Rapidinho a última. Eu sei que a gente gravou uma reportagem que deve ir ao ar, acredito, na próxima semana, mas não tem como trazer os secretários aqui sem perguntar da questão dos horários de pico. As pessoas que enfrentam dificuldade, já foram feitas melhorias nos terminais, alguns ônibus novos vieram reforçar a frota. Mas o famoso 6 às 8 da manhã, 11 à 1 da tarde, 5 às 7 da noite, esses ônibus continuam lotados. O senhor andou comigo lá e viu. Sim. Primeira constatação, no horário de pico, o trânsito de transporte tem uma piora de qualidade no mundo inteiro, não é exclusividade da cidade de Uberlândia. E é ruim também para quem anda de carro, para quem está a pé ou para quem está de bicicleta, porque o espaço como um todo fica congestionado. Como melhorar isso? Melhorando a qualidade do carro, pelo menos nas linhas tronco. E é isso que nós faremos no início do mês de agosto, com a chegada dos 8 primeiros articulados com ar-condicionado. Serão os primeiros ônibus com ar-condicionado da história do Sistema Integrado de Transporte, de tal maneira que a viagem fique mais confortável. Na nossa viagem, estava lotado, mas não estava assim, insuportável. Imagina se ali nós tivéssemos uma iluminação melhor, se tivesse um Wi-Fi e um ar refrigerado. A gente até suportaria esse serviço um pouco debilitado. Tá certo, o senhor é muito bom. Vamos na retórica. Eu vou esperar a prática para ver se vai confirmar. Compromisso. Secretário, obrigado mais uma vez ao senhor. E sucesso aí. Vamos saber se o senhor vai conseguir estabelecer tudo isso dentro dos prazos propostos aqui. Eu sou bom para cobrar isso, secretário. Com certeza, esse é o nosso papel. A gente encerra o Política Cruzada de hoje por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Semana que vem a gente volta com mais um assunto importante para o seu dia a dia. Até lá.